Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vocês escolheram o tema molde, então essa é a primeira postagem a respeito dos moldes. E aqui eu vou falar um pouquinho de como escolher o molde, tá? Então nós vamos começar do começo. Não estou falando ainda sobre encaixe de molde, cortes de molde, mas é importante você entender o que é legal da gente encontrar no molde para que ele não nos atrapalhe na aplicação, tá? Então, eu já vi muitas postagens de pessoas falando que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de molde. E eu concordo, tá? Qualquer tipo de molde são moldes que você consegue aplicar e trabalhar. Mas, particularmente, eu, Mariana, não uso aqueles moldes douradinhos menores, tá? Por quê? Porque eles não têm muita aba pra gente fechar aqui embaixo do dedo e eu acho que isso não deixa, se ele não tem essa aba, o molde não fica tão estável, tá? Principalmente quando você está trabalhando com mãos mais gordinhas. O meu caso, a minha mão é mais gordinha, né? Eu sinto essa dificuldade, às vezes, com um molde muito pequeno, da gente conseguir fechar aqui, ó, porque o dedo atrapalha, né? Porque a boca do molde, a aba do molde é muito pequenininha. Então, ele fica mais ou menos por aqui e você acaba não conseguindo fazer o molde ficar estável, né? Você consegue alongar uma unha com ele? Consegue, às vezes a gente precisa dar uma cortadinha do lado para ele ficar um pouco menos tenso na unha, né? Duro, mas a gente consegue sim, tá? Só que eu acho que esse tipo de molde às vezes atrapalha, principalmente para quem está começando nessa área. Então, se você tem daqueles moldes pequenininhos, douradinhos, presta atenção se de repente ele está sendo fácil para você de aplicar e de fechar. Muitas vezes ele dá um pouquinho de trabalho para fazer isso, tá? Então, o que eu vou procurar num molde geralmente quando eu vou fazer? Aqui eu tenho um outro modelo que é bem popular. O douradinho eu não tenho mais, tá? À medida que eu, sei lá, eles foram envelhecendo, perdendo a cola e eu fui jogando fora, porque eu não uso realmente no dia a dia. Esse daqui, ele já é um modelo muito fácil de encontrar na internet, muito fácil de encontrar, assim, nas lojas de unha e tudo mais, porque é um modelo chinesão mesmo, mas bem popular, tá? Então, esse molde aqui, ele é muito bacana porque ele tem uma aba comprida já, uma aba mais comprida aqui pra baixo, ó. Então, ela tem que ser uma aba grande aqui, onde ela vai fazer um encaixe melhor no dedo, pelo fato de você conseguir apertar bem ele por baixo e não deixar ele desencaixar. Porque o problema de um molde que não fecha por baixo é esse, ele sai do lugar às vezes quando você está trabalhando, né? Então, para ele não sair do lugar, eu prefiro esses moldes que tem uma aba maior, tá? Aqui eu fechei ele basicamente para eu encaixar ele na minha unha. Óbvio, tô de alongamento, né, gente? Então eu não tô falando de encaixe perfeito aqui em cima ainda, não é disso. Eu tô falando sobre o fechamento deles, tá? Então esse molde aqui, ó, vocês vão perceber que o meu dedo aqui, que é bem gordinho, ó, se a aba dele fosse pequena só até aqui, ó, aqui eu já não conseguiria fechar ele. Deixa eu focar ali, isso. Aqui eu não conseguiria fechar ele, tá? Agora, esse molde, ele já tem uma aba cortada mais pra frente, ó. Então, eu consigo fechar completamente o molde aqui. E se for um formato que eu preciso fechar ele assim, ó, pra fechar até a ponta, então eu também consigo com que ele feche aqui de uma forma bem tranquila e o meu dedo acaba não atrapalhando, porque ele já tem meio que um corte aqui onde tá o meu dedo, ó, a aba ele não vem até aqui, tá? Então ele não me atrapalha, ele não tem uma aba tão grande, mas como essa aba já tem esse recorte, eu acho que ele me ajuda, tá? É um molde que tem uma cola muito boa e esse é o segundo quesito que eu presto atenção ao comprar um molde, é a cola dele, tá? Porque se a gente aplica e fecha e vai trabalhar em outra unha e depois volta para essa, se ele abre, você já vai ter que fazer o encaixe tudo de novo. Então, quando a cola é boa, a gente consegue agilizar também o tempo de mesa, porque os moldes não ficam abrindo e você consegue encaixar. Eu, por exemplo, trabalho nas 4 unhas primeiro, encaixo os 4 moldes, faço essas 4 unhas, vou tirando conforme eles vão já secando, firmando curvatura, tudo, e depois ponho no dedo e faço o dedão, né? E depois que eu parto para outra mão. Então, nesse caso, como eu já coloco 4 moldes aqui, eu gosto que eles se mantenham fechados e encaixados para eu não ter que ficar arrumando eles toda hora, tá? Então, esse daqui ele tem uma boa cola e eu acho que rola fazer isso.
Esse daqui é o molde que eu uso no meu dia a dia mesmo, tá? Não tem marca, tá, gente? Esses moldes são tudo que esses moldes importados da China. Esse daqui é uma importadora aqui de Curitiba que traz, que é a importadora da Kinetics mesmo. Eles trazem esse molde, assim, como um monte de produto bacana pra unha. E é um molde, assim, que eu acho super bom de usar. Ele tem uma cola muito boa também, geralmente eu não tenho problema com a cola dele. E ele é um molde maior nas abas, tá? Então a aba dele é uma aba grande. E eu gosto muito de achar moldes com abas maiores pra trabalhar, tá? Então, quando eu faço esse encaixe, vou encaixar no mesmo dedo pra vocês verem. Quando eu faço esse encaixe, ó, eu tenho toda essa aba aqui, ó, pra eu fechar, de forma que ele fique também um pouco mais preso no meu dedo. Então, conforme eu bato, eu mexo, ele tá bem preso aqui e ele não vai sair do lugar, tá? Então, é importante que você tenha essa aba aqui comprida, porque a gente fecha ele todo aqui embaixo e aqui a gente não precisa ter medo, porque não vai necessariamente, porque você está fechando aqui embaixo, ó, nem mexe nesse pedaço daqui. Então você consegue fechar, se você estiver fazendo uma alma de uma unha mais fechada, você consegue fechar ele até a ponta. E esse pedaço aqui do meio, ele permanece ali por dentro abertinho, então ele faz a curvatura bem bonita e fica bacana, tá? Então é um molde que pra mim ele é bem firme, bem seguro, ó, ele não sai, ó, tô batendo com força. Ele não sai do lugar, justamente porque ele segura muito bem aqui nessas abas e aqui, tá? Então é um molde que eu gosto bastante. E, então, ele tem que ter umas abas largas pra mim, Mariana, tá? Tem um monte de gente que vai falar outras coisas sobre molde. Eu acho que você tem que pegar todas as informações, juntar, testar os seus próprios moldes e ver o que funciona melhor pra você, porque molde é uma opção, uma ferramenta de trabalho muito pessoal. Muitas pessoas vão preferir de um jeito, outras vão preferir de outro, tá? Então, esse é o meu jeito. E a terceira coisa que eu gosto de olhar, então, uma coisa é a aba grande, outra coisa é a cola, que ele cole bem, que ele fique firme. E a outra coisa que eu gosto é que ele tenha bastante grade, tá? Essas grades, elas servem como algum tipo de guia mesmo pra gente. Então, quando você tá com ele coladinho assim, ó, você sabe aonde que tá a linha lateral da unha e até onde você tem que pôr produto pra formar aquela quina aqui da curvatura, para que você possa formar uma boa curvatura e para que você possa seguir a linha lateral da unha. Isso pra mim é muito importante. Essas linhas da frente aqui, elas servem muito para quando você vai fazer, por exemplo, uma francesa reversa, que você vai puxar um leito aqui primeiro, para depois encaixar o resto do produto, né? O que vai acontecer? Nem sempre elas são um bom guia para todos os tipos de unha. Muitas vezes fica no meio do caminho. Mas, para quando a gente já tem um pouco mais de experiência com as linhas e tudo, elas acabam ajudando também em algumas coisas, né? Até para você conseguir visualizar se os moldes estão encaixados na mesma altura em todas as unhas, que geralmente isso não acontece. Algumas você tem que cortar aqui, algumas eles entram mais, outras eles entram menos. Então, serve como um guia também pra gente conseguir entender mais ou menos aonde que tá o molde na unha, para que a gente consiga fazer as unhas de todos os tamanhos, do mesmo tamanho, né? De todos os dedos do mesmo tamanho, tá? Então são as três coisas que eu procuro num molde. Eu gosto das abas grandes, eu gosto que ele tenha bastante linhas de grade e eu acho que ele também tem que ter uma boa cola, porque senão você aplica ele e ele fica saindo e a gente perde tempo, tá? São os meus 3 pré-requisitos para um bom molde. Se você tem mais alguma coisa que você gosta de observar num molde, que você sente que te ajuda, escrevam aqui embaixo e vamos compartilhar esses conhecimentos, tá? Então, se vocês acham que tem mais alguma coisa que é bom olhar num molde, escreve aqui embaixo, porque eu quero saber o que mais que vocês olham no molde para comprar. E se você que tá começando, estava meio perdida aí nessas compras, se você gostou, comente aqui, tá? Esse comentário e essas curtidas de vocês é essencial para que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá? Esse trabalho que a gente tá fazendo, assim, nas redes, às vezes é um trabalho de formiguinha, ele vai chegando aos pouquinhos nas pessoas. Quanto mais vocês curtem, compartilham e comentam, principalmente, em mais pessoas, para mais pessoas ele é distribuído, tá? Então, por isso que eu preciso sempre que vocês me ajudem aqui na interação. E é isso aí, gente. Molde é uma coisa muito pessoal, a gente acaba tendo que comprar, investir, gostar, não gostar, até você conseguir achar um que realmente te ajude, né? E que você goste e que você possa chamar de seu. Esse é o meu molde. Esse é o molde que eu chamo de meu, porque é o que eu mais uso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e beijos. Até a próxima postagem.